Esse barulho poderia não ter, né? Mas enfim. Boa tarde, camaradas. A maioria aqui já me conhece, né? São da militância do partido. Tem alguns camaradas aqui que talvez não me conheçam, pelo que eu vi, acho que o Rafael, o Christian é recém-chegado também, né? Talvez não me conheça, mas meu nome é Vitor, sou militante do PCBR, estou responsável por tocar essa formação aqui de hoje, né? Sobre marxismo, leninismo e o centralismo democrático. E essa formação é uma necessidade que a gente tem, né, de formar militantes, de formar quadros, e que já era uma prática que a gente tinha no ano passado. A gente fez inclusive esse ano, sobre o 8 de março, só que aos poucos nós fomos perdendo a capacidade de fazer, não capacidade, mas o tempo, né, para fazer essas formações. Agora nós estamos voltando. Essa é só uma das primeiras formações das primeiras formações que teremos, né? A intenção é disponibilizar um calendário para vocês nas próximas semanas, no próximo mês, com as formações que teremos, tentar trazer um período melhor também, né, uma periodicidade melhor para essas formações, sempre levando em conta, claro, as necessidades da militância. A militância também participará das formações, dando opiniões, sugerindo, enfim, conduzindo as formações também. A gente quer deixar essas formações da maneira mais democrática possível para ser um processo coletivo, né, de construção coletiva. Esse tema, ele surge de uma necessidade da militância, como eu falei, e também pelo momento, né, como nós acabamos de sair do nosso congresso e tiramos uma linha, né, uma linha marxista-leninista. É importante mostrar para a nossa militância do que se trata, né, do que a nossa militância, do que o nosso partido defende. A gente tem uma certeza do que nós defendemos, né. Eu moro num local bem movimentado, então se tiver algum problema no meu microfone aqui por barulho externo, por favor, me falam aí que eu repito o que eu tiver falado. A intenção também é dar umas pausas para que seja um momento de debate, onde os camaradas participem. Então, peço para que todos participem, tirem dúvidas, o que for possível, para a gente fazer esse processo o mais coletivo possível, né? Enfim, começando com o marxismo-leninismo, eu queria começar primeiro pelo que não é o marxismo-leninismo, né? Acho que é o caminho mais fácil dessas falsas compreensões do leninismo, digamos assim, né? E ele tem algumas falsas compreensões, né? Na cisão que ocorreu no segundo congresso do POSDR, né, que foi quando se formou a ala bolchevique, a ala menchevique, alguns partidários de Lenin, né, alguns bolcheviques passaram a ser chamados de leninistas, né. Com a morte de Lenin, o leninismo ele passou a ter um significado diferente, designar aqueles que lutavam pela sucessão de Lenin, né. Alguns trotskistas, eles de uma forma bem vulgar, uma interpretação bem vulgar, eles vão falar que o leninismo ele é o stalinismo, né? Aquilo que Stalin deu sequência, deu origem, digamos assim, né? E para alguns partidos comunistas do Brasil e do mundo, o leninismo nada mais vai ser do que uma forma organizativa, né? Então, o marxismo é a linha, digamos, e o leninismo seria essa forma organizativa, com seus organismos partidários, com a sua imprensa partidária, com o centralismo democrático. Depois a gente vai entrar em mais detalhes aqui. E seria basicamente isso, né? Essas falsas compreensões. Só que, se a gente for parar para analisar, né? Essas compreensões ela não desjusam de fato o que significa a importância histórica do leninismo e desse método que se tornou universal, né? E parando para analisar essas compreensões, a gente vai ver que na primeira, que seriam, né, aqueles que seguem Lenin, aqueles que eram partidários de Lenin, basicamente eram bolcheviques que mantinham a posição firme frente ao que Lenin defendia e frente ao economicismo e ao oportunismo, né? Na segunda vai ser meio que uma luta pela sucessão, no sentido de quase que uma profissão de fé à natureza revolucionária do Estado socialista da União Soviética.
Na terceira vai ser uma compreensão antirrevolucionária, vai ser uma compreensão contra-revolucionária, melhor dizendo, dos trotskistas. E na quarta é um falso entendimento, uma falsa compreensão do que é de fato e uma compreensão que leva até para o oportunismo, né? E isso não explica, como eu falei, a importância, a universalidade, a consagração do leninismo, né? E aí, afinal, o que é o leninismo, né? A gente tem duas compreensões que são as principais, né? Que é a de Stalin e a de Florestan, que se conversam, elas se completam, inclusive. Eu particularmente gosto muito das duas, eu tenho uma preferência pela do Florestan, porque eu acho que ele entra mais a fundo, mas não tem divergências entre elas. Vou começar pela de Stalin, né? Que ele vai classificar o leninismo enquanto marxismo na época do imperialismo, né, da Revolução Proletária. Mais exatamente o leninismo enquanto teoria e tática da Revolução Proletária e da ditadura do proletariado, né? E Stalin ele vai falar que tanto Marx quanto Lenin eles atuavam num período onde o capitalismo ele não tinha atingido seu desenvolvimento completo, né? Ou seja, o imperialismo. Então eles atuavam num período pré-revolucionário. Nesse período, ele se consagra nesse período de desenvolvimento completo do capitalismo, e ele é a época do triunfo da classe proletária sobre o Estado burguês, a derrubada do Estado burguês e a Revolução Socialista e a instauração da ditadura do proletariado, né? E aí, como que o leninismo ele se dá de fato, né? Agora entrando um pouco mais a fundo. O leninismo ele parte de um desenvolvimento ortodoxo da teoria marxista da economia, né? Então, tem um consagrado livro de Lenin, que é o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que é basicamente Lenin pegando um instrumento universal, que é o marxismo, e aplicando na realidade particular, que é o desenvolvimento particular do capitalismo na Rússia, né? Então, as suas formas, as suas desigualdades do capitalismo ali, enfim. E partindo disso, espera aí, camarada, só deixa eu fechar aqui. Aí, partindo disso, né, primeiro, né, essa forma ortodoxa, né, de partir da crítica da economia marxista, ele parte para a prática política, né, que é que podemos analisar a obra O que Fazer, onde Lenin basicamente vai falar como um partido comunista deve fazer perante a situação revolucionária, como ele deve conscientizar as massas, quais os caminhos, como superar determinados obstáculos e como agir em determinadas situações, né? Aqui de uma forma bem simples e bem ampla. Então a gente pode dizer que o leninismo ele nada mais é do que o desenvolvimento qualitativo do marxismo diante das novas condições do capitalismo, né? Então ele é um passo, ele é ortodoxo, mas ele é um passo adiante, um passo qualitativo em relação ao marxismo, né? Acho que eu vou continuar mais um pouco e depois a gente faz uma pausa. E aí, sem, claro, subestimar a contribuição teórica de Lenin, né? Que a gente quer de enriquecer e aprofundar o marxismo, mas o leninismo se dá principalmente na prática, né? Então, nada mais o leninismo ele transforma o marxismo em instrumento revolucionário. É isso que Lenin faz, né? Ele se dedica a uma tarefa de vida de adequar o marxismo a esse instrumento político e revolucionário, transformar o marxismo em operacional, né? E como que Lenin, né, faz isso, né? Quando o leninismo ele passa a focalizar dialeticamente essas relações de classe e transformá-las em relações de poder, ou seja, pegar as lutas vigentes da classe trabalhadora por melhoria salarial, por diminuição de horário de trabalho, enfim, por essas lutas que são vigentes na classe trabalhadora e transformá-la em lutas políticas contra o Estado burguês, que visa derrubar o Estado burguês e instaurar o Estado proletário, né? E, tá. E basicamente esse método, esse novo padrão histórico estabelecido de Lenin é isso, mostra em linhas gerais como passar da ditadura burguesa para a ditadura do proletariado. Antes de Lenin, o que existia era quase que uma previsão do que poderia acontecer, de quando a classe trabalhadora ia se rebelar contra o Estado,
quase que um momento da vontade política que ia surgir ali de uma forma espontânea, né? E Lenin não, Lenin ele dá as direções para aquilo, né? Como fazer. E aí agora eu queria dar uma pausa para ver se alguns camaradas queriam falar, o microfone está aberto aí, para ver se algum camarada queria tirar uma dúvida, alguma coisa assim, para a gente entrar no próximo tópico, né? Quem quiser pode levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone aí. Camarada, eu acho que uma coisa legal de pensar é que quando você abriu falando de o que é leninismo, várias questões do que é leninismo, é que os trotskistas eles também reivindicam, né, o legado de Lenin, né? Então, não sei se você pudesse dar uma palhinha aí de qual que seria essa principal divergência, né, dessa reivindicação que os leninistas, né, que os marxistas-leninistas fazem, do que os trotskistas tentam fazer, de que falar isso é stalinismo e tal. Se pudesse só apresentar essa questão. Então, alguns trotskistas, eu não vou fazer uma simplificação aqui, né, para acabar não sendo desonesto e, enfim, reivindicam sim o leninismo, mas muito pelo legado de Lenin, né, por essa disputa de como se aquele velho debate de Stalin e Trotsky, de como se Stalin ele fosse o verdadeiro a pessoa que deveria seguir o legado de Lenin, né, que deveria assumir o poder na União Soviética, e não no sentido de entender o leninismo enquanto instrumento revolucionário. Então, a gente pode ver isso, por exemplo, nas posições trotskistas que não atuam como um partido leninista, no sentido de o partido leninista ele não espera as condições da revolução. Ele se apropria das lutas vigentes para criar condições. E na maioria das vezes, esses partidos trotskistas, eles esperam essas condições acontecerem, e muitas das vezes eles também ficam subordinados à ordem burguesa. Então, se a gente tem um governo hoje progressista, digamos assim, tá tudo bem, sabe? E aí, quando vier um fascista, e que esse sim agrida de forma vital a classe trabalhadora, talvez nesse momento a classe trabalhadora possa se rebelar e aí a gente aproveita e se coloca enquanto vanguarda, como se eles estivessem ali como vanguarda preparados para quando a classe trabalhadora quiser, né, ir para a luta. E isso é exatamente esse espontaneísmo aí. É exatamente isso. Eles partem de uma forma espontaneísta da classe trabalhadora, da atitude da classe trabalhadora, da ação, melhor dizendo, da classe trabalhadora, né? E não no sentido de criar, de se apropriar dessas lutas vigentes e aí construir essa posição política rumo à revolução, né? Acho que, não sei se eu consegui responder. Não, respondeu sim, obrigado. Acho que, se mais algum camarada tiver mais uma dúvida, pode levantar a mão ou abrir o microfone, tá de boa. Senão a gente segue. Show. E aí, né, como eu falei, né, antes, que o leninismo é essa adequação do marxismo enquanto instrumento político e revolucionário, Lenin estabelece algumas condições básicas para o uso desse espaço político, né, pelo Partido Revolucionário, né. E aí ele estabelece 3 condições, né. A primeira é a formação de uma minoria contestadora fortemente organizada, o que seria a vanguarda, né, essa minoria qualificada, capaz de atuar legalmente e ilegalmente, sem vacilações, e que seja também que tenha como principal papel a conscientização das massas, né? Em segundo, a ruptura com todas as formas diretas ou indiretas de acomodação à ordem burguesa, então, aproveitando um pouco desse debate que a gente teve agora, né? Sobre o trotskismo, por exemplo, né? E terceiro, a educação do proletariado, né? No sentido de ampliar a consciência das classes
e fazer esse trabalho através de situações e de reivindicações concretas, né, para que essa conscientização da classe, o desenvolvimento dessa conscientização da classe seja ampliado, seja desenvolvido, melhor dizendo, né, através desses conflitos da classe, né, em que o campo da ação seja a escola da classe trabalhadora, né. E isso ele põe em primeiro, melhor dizendo, né, a questão da organização de um partido revolucionário do proletariado e da sua orientação política, ou seja, uma unidade ideológica firme, uma certeza, uma clareza daquilo que está sendo defendido e do que está em jogo, né? E também uma mentalidade do partido nova em relação a uma nova relação, melhor dizendo, com a classe trabalhadora e as massas, uma nova forma de agir, não se colocando enquanto elite, né? Essa vanguarda ela não pode representar uma elite desconectada das massas, e sim uma minoria qualificada e disciplinada que deve contribuir justamente para esse trabalho de conscientização das massas, né? Então, por exemplo, entender que vai ter momentos em que a vanguarda vai estar à frente das massas, vai ter momentos em que nós vamos estar ao lado, vai ter momentos, inclusive, que nós estaremos atrás, né? Então, não nesse sentido de ser elite, mas sim de conduzir, né, esse processo. E é justamente para isso, né, para fazer esse processo que a vanguarda tem que se sintonizar com a classe trabalhadora, ensinando, acompanhando as evoluções da classe trabalhadora e, inclusive, aprendendo, criticando, fazendo autocríticas, tendo esse trabalho, digamos que conjunto, né? E qual que é o papel, de fato, dessa vanguarda, que é essa minoria qualitativa, né? É de transformar esse poder inofensivo das massas, né, da maioria, como eu falei, esse poder, essas reivindicações econômicas, de melhorias trabalhistas e por aí vai, em um poder especificamente político, concentrado e disciplinado, que seja capaz de derrubar o Estado burguês, né? Voltando ao que o Alessandro tinha me perguntado, que isso ia chegar agora, né? Mas, enfim, para a Lênin, a gente deve ignorar esse período paralisante das lutas, não esperar que uma correlação de força seja favorável num determinado momento, né? O leninismo ele é uma ferramenta para criar essas condições, para se apropriar dessas lutas e conduzir um trabalho político e revolucionário, né? E show. Agora vamos encaminhando para a conclusão, que assim, partindo, né, dessas duas definições, né, tanto de Stalin enquanto leninismo, enquanto marxismo na época imperialista, e quanto de Florestan, né, que seria o leninismo enquanto instrumento político revolucionário, a gente pode chegar a uma conclusão de que o leninismo ele se torna o quê? Um elemento politicamente operacional, e sua universalidade ela se dá, que é o que converte o leninismo em um passo adiante, né, em um marxismo-leninismo, e um desenvolvimento qualitativo do marxismo. Essa universidade ela se dá em sua forma, época e eficácia, né? Sua forma enquanto partido, enquanto vanguarda, a sua época enquanto imperialismo, né, desse partido que vai atuar, né, nesse processo, nesse momento de desenvolvimento total do capitalismo, e a sua eficácia, que é a revolução, que é de fato o que foi, né? O leninismo ele traz para nós uma descrição do que foi a revolução, socialista, de como foi feita, e é a primeira vez que nós temos contato com isso. E o leninismo ele se consagra enquanto universal, não só na Rússia, né, obviamente, que não seria universal, mas foi o leninismo que fez com que o czar fosse derrotado na Rússia, que fez com que o Estado burguês fosse derrotado na China, que o Estado burguês fosse derrotado em Cuba, na Mongólia, na Coreia, e por aí vai, né? E a recusa do leninismo, que é o que nós vemos em alguns momentos, né, com alguns partidos que se reivindicam apenas enquanto marxistas, ou marxistas e leninistas, no sentido de que um partido que concentra vários pensamentos de marxismos, leva para uma incompreensão do capitalismo atual e para uma incompreensão também do papel do Partido Comunista, né? Então você vê uma confusão desses partidos, principalmente
de entender que o papel, por exemplo, aqui no Brasil, né, temos alguns partidos que não entendem isso, de que o papel do Partido Comunista, frente a qualquer governo burguês, é de oposição. Essa é a nossa posição, certo? Não entender também que o imperialismo é um desenvolvimento do capitalismo, né? É um estágio superior do capitalismo e não uma política de Estado, como se os Estados Unidos eles fazem isso porque essa é a política de Estado deles. Não é isso. O imperialismo também é exportação de capitais, também é disputa pelo mercado, né? E acho que esse processo que esses partidos têm feito, essas confusões, né, nessas conclusões que eles têm chegado, evidencia muito esse abandono do leninismo que tem se dado em boa parte dos partidos, né? E ser leninista é justamente isso, reivindicar um partido comunista com a vanguarda disciplinada e reivindicar o marxismo enquanto instrumento revolucionário. E, por enquanto, chegamos ao final, né, dessa explicação do marxismo-leninismo. Algum camarada queria falar alguma coisa? Por favor, camaradas, quem puder compartilhar com a gente aí. Vai lá, camarada. Sobre essa incompreensão, desculpe, sobre essa incompreensão do que é o capital, do que é o imperialismo, você também se refere aos BRICS, por exemplo, que tem gente que considera ele anti-imperialista, mas na verdade é só uma troca de moedas. Sim, camarada. Eu acho que quando a gente tiver acesso melhor ao documento oficial do nosso Congresso, a gente pode ver exatamente o que foi decidido, né? E debater sobre. Eu acho que seria a melhor forma. Porque também tem sobre o BRICS, né? A gente também debateu sobre o BRICS. Mas, no geral, o que parte muito é de um entendimento de um mundo multipolar, né? E entender o anti-imperialismo não como a luta contra o Estado burguês, né? Como a luta contra o capitalismo, e sim como a luta contra-hegemônica. Então, se é contra os Estados Unidos, logo anti-imperialista. Mas calma aí. O que é a Rússia hoje em dia, se não um Estado burguês que está buscando ampliar os seus capitais, né? Que está buscando conquistar novos terrenos e novos mercados, sabe? É claro que a gente sabe que hoje o principal porta-bandeira do imperialismo, digamos assim, é os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra, eles concretizou como dono do mundo. Mas não é por ser contra-hegemônico que se é anti-imperialista. Não é bem por aí, né? Acho que é isso, camarada? Consegui te explicar? Sim, camarada, sim, é que eu fiquei com vergonha e terminei só na parte dizendo que era só uma moeda, mas não é. Tem toda essa questão de transformar o mundo num mundo multipolar, mas que isso não necessariamente luta contra o imperialismo. É essa a questão mesmo. Sim, eu acho que assim, sem querer... como que eu posso dizer? Brincar com a história, assim, digamos, né, de achar que é tudo a mesma coisa, mas se a gente for voltar um pouco para a Segunda Internacional, é mais ou menos essa posição que a Segunda Internacional tem, né? Que Kaukautes, que os seus partidários vão ter. De quê? De apoiar, por exemplo, no caso de Kautsky, a Alemanha na Primeira Guerra, que era uma guerra de disputa imperialista. Certo? E o que é a Terceira Internacional? É justamente a recusa disso. É justamente classificar esse movimento de apoiar as suas burguesias na guerra, que nada mais é do que uma política social chauvinista, entender que isso é nada mais do que apoiar o imperialismo, que isso não é uma atitude correta de um partido comunista, né? Opa! Show. E agora, camaradas, espera aí, só deixa eu acertar aqui, porque eu não estou conseguindo ver vocês mais. Alguém sabe me dizer como que eu tiro... Não. Como que eu tiro a minha câmera de principal? Aqui do Jitsi, você fala? Vai ali embaixo e põe nos 4 quadradinhos. Tem um botão ali. que parece uns 4 quadradinhos, você vai Isso. clicando nele com a hora sai. Foi. De meia hora, assim, também. Obrigado, porque é muito ruim ficar vendo meu rosto, tipo, não ver o de vocês, é horrível.
Mas, enfim, né? Agora, partindo para o que é centralismo democrático, lembrando, camaradas, se ficou alguma coisa que ficou mal explicada, se achou que, pô, não entendi essa parte, estamos aí, tanto nas pausas quanto no final da formação, aberto para qualquer tipo de contribuição dos camaradas. Passando para o centralismo democrático, né? Fazendo exatamente o que nós fizemos com o marxismo-leninismo, começar pelo que não é o centralismo democrático, né? Geralmente, né, um partido, o que forma um partido, né? O partido ele é formado por um horizonte, uma estratégia comum àqueles que o compõem, né? Como que eu posso explicar isso, né? É um partido que se compromete a ser social-democrata. Então, ele vai ter uma visão de reformas dentro do capitalismo para atingir o socialismo vias democráticas, né? Vias eleitorais e por aí vai. Só um momento. E é claro que eu estou trazendo uma explicação mais resumida da social-democracia, mas esse partido teria esse horizonte. Todos aqueles componentes, os seus militantes partidários que partilharem desse mesmo horizonte vão se unir para formar um partido. Geralmente é assim que se dá um partido, né? Só que, ao mesmo tempo, o partido ele é um aglutinador de diferentes vozes, né? Diferentes pensamentos, que apesar de compartilharem do mesmo horizonte, vão, por suas leituras e suas experiências próprias, vão divergir nas táticas, ou seja, do que fazer para se chegar àquela estratégia final, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do PSOL. Vai ter uma ala que vai achar que é fazer um enfrentamento ao liberalismo e ao fascismo, de tentar forçar o governo Lula a ir para a esquerda e que vai se dar o seu objetivo final. Vai ter uma ala que não. Vai ter uma ala que vai pensar que o quê? A gente deve, na verdade, inclusive, fazer alianças com a ala conservadora para se eleger e, através disso, chegar ao nosso objetivo. Então, essas divergências que se tem, não só nesse tipo de situação, mas em diversas situações que o partido reúne, né? E aí, o que nós vemos a maioria dos partidos hoje são esses partidos que praticam a política de tendência ou de corrente, né? Que basicamente são frações, né? Digamos assim, com bandeiras, nomes próprios, com formas organizativas e principalmente com linhas políticas próprias. Então, um partido ele vai ter, ao mesmo tempo, uma tendência social-liberal, uma tendência reformista e até mesmo uma tendência revolucionária, que eu discordo, né? Mas é assim que ele se autoproclama. Eu acho que aqui não é o melhor lugar para a gente fazer esse debate, né? Não é o assunto, né? Porém, o que acontece na maioria das vezes, né? Primeiro, você tem uma falsa sensação de que é possível disputar aquele partido pela sua tendência, né? De fazer com que sua tendência ela seja a maioria. Então, por isso que ainda se vê quadros importantes que se reivindicam marxistas-leninistas no PT, no PSOL, por aí vai. Só que o que acontece na maioria das vezes é um domínio da maioria que se adequa melhor ao status quo, de que se rebaixa ao liberalismo, né? Isso pode ser visto historicamente, pode ser visto pelo PT, pelo PSOL, e por aí vai. E por esses partidos negarem a centralidade, né, por serem um partido que é composto por diferentes coisas que não produzem uma unidade, justamente por eles negarem essa centralidade, que eles não são capazes de garantir uma unidade política e de ação para o partido e também, e consequentemente, não conseguem desenvolver a consciência dos seus partidários, né, daqueles que compõem o seu partido, né, levando esses militantes, partidários, enfim, cada partido vai classificá-los de uma forma, a terem atitudes vacilantes, por não entenderem justamente o que fazer ali, né? Então, por exemplo, qual é a atitude qual é a ação que o militante do PSOL tem que ter, sendo que ele tem uma linha falando determinada coisa, outra falando outra coisa, e você não sabe, você não consegue
direcionar para uma ação comum, uma ação unida, né? É quase como se fosse um exército desorganizado, sem saber o que fazer na batalha, digamos assim, né? Eu acho que o exemplo mais discrepante que a gente tem aqui, que eu acho que seria bom a gente usar, é a questão do PT, né? E aqui eu não vou. O PT ele tem 1 milhão de tendências, eu não vou vou falar delas, vou falar das alas que dá para identificar, né? Pela presidente, que é Gleisi Hoffmann, que seria digamos, com a ala mais progressista, e seu vice-presidente, que é o Washington Pacquá, que é um ser que flerta com o fascismo, um ser que flerta com o bolsonarismo, que teve um papel horrível durante a pandemia do Covid-19. É um ser que está ligado com milícias, que está ligado com setores mais conservadores da política, né? E aí, qual é a clareza que esse partido, que tem essas duas que compõem dentro de si essas duas alas ao mesmo tempo, qual é a clareza política que esse partido tem? Qual é a clareza qual é a firmeza ideológica que esse partido passa para os seus militantes, né? É nenhuma. E é justamente aí que vem o centralismo democrático, né? Que não é um método dogmático estabelecido por seus partidos, não é como se fosse Partido Comunista igual a centralismo democrático. O centralismo democrático ele se dá devido à decorrência dessa multiplicidade da classe trabalhadora, né? Diferentes vozes. Ele é uma necessidade para garantir uma ação unificada e não uma função estrutura organizativa, né? É uma necessidade que se tem para ter uma ação unificada, uma unidade ideológica, né? E o centralismo democrático, tentando resumir assim, ele nada mais é do que um agente que age, né, para aglutinar essas diferentes vozes e forjar uma unidade de ação. Seria isso, né? E como que funciona o centralismo democrático, né? Cada decisão que for tomada pelo partido antes tem que passar por um amplo debate, por uma ampla crítica, até a exaustão, para que todos sejam convencidos, para que se forme a maioria e aí se tome uma decisão, né? É nesse sentido. E depois que essa decisão for tomada, essa decisão ela tem que ser seguida pelos seus militantes, e não só isso, tem que ser respeitada, porque uma decisão de um partido nada mais é do que uma construção coletiva. É reunião de diferentes críticas e diferentes posições. Então, é respeitar aquilo que foi construído coletivamente. Então, o centralismo democrático, ele, ao mesmo tempo, também é uma escola de disciplina de seus militantes, né, que respeita a opinião dos outros, que é democrático, que dá a capacidade de crítica aos militantes, de autocrítica, e que consegue levar à prática aquilo que foi decidido pela maioria, né? E aí, camaradas, vamos dar uma pausa para tomar água, quem quiser falar alguma coisa aí também, a boca tá secando aqui. Pode ir falando, camaradas. Eu só queria falar que eu acho que é importante que você falou muito bem, inclusive, que o centralismo democrático parte de uma necessidade histórica de organização da classe trabalhadora, só que de uma organização de uma perspectiva revolucionária. Por quê? Porque o partido de tendências ele é muito mais eficaz no sentido de conseguir voto, conseguir eleição, porque você vai sair se aliando com todo mundo, aí é fácil, né? Só que aí isso é uma forma, digamos assim, bem... vou usar o mesmo termo que você usou, vulgar, de organizar a classe trabalhadora, né? Então, por exemplo, você vê gente, o que o Boulos está fazendo, se organizando com polícia, se organizando com não sei o quê, pelo amor de Deus, né? O que virou o Freixo depois também, esses quadros, porque o quadro do Partido de Tendências, ele tende a se degenerar sempre à direita, ele sempre vai se degenerar à direita, porque a direita tem o capital político, e aí eles vão conseguir sempre puxar para o lado deles. Então, essa necessidade histórica de organizar a classe trabalhadora a partir do centralismo democrático é sempre visando a perspectiva revolucionária, não eleitoral. Acho que é importante frisar esse aspecto. Boa, camarada. É interessante observar... Desculpa, camarada, pode falar. Não, vai lá. É interessante observar como essa tática não funciona, porque eles vão virando a direita e desaparecem. O Marcelo Freixo mesmo era um daqueles deputados federais que você até conseguia vislumbrar ele um dia chegando à presidência. Hoje em dia, quem é ele?
Você tá entendendo? Você não vê mais ouvir falar dele, nem nada. Ela não funciona nem dentro da democracia burguesa. Perfeito, camaradas. Eu acho que isso é muito essa eficácia eleitoral, que ao mesmo tempo não tem sido tão assim, né, ultimamente, ela se dá justamente por esse domínio dessa ala majoritária que é mais adequado ao status quo, né? Que faz com que as outras tendências, isso aí, que faz com que as outras tendências elas ficam submetidas ao que é determinado por essas tendências da majoritária, né? Porque hoje, por exemplo, vamos supor, né, para uma tendência do pessoal que se reivindica enquanto revolucionária, ela tem que desobedecer às ordens do pessoal, que é basicamente trabalhar na eleição, de apoiar candidatos, de tirar todo o seu calendário para estar presente em lançamento de campanha, estar presente em panfletagem. Então, assim, se eles quiserem fazer um trabalho, por exemplo, de forjar militantes, de dar formação, de recrutar, eles têm que desobedecer, eles têm quase que agir como uma fração contrária ao que o partido determina. Porque é isso, o que é imposto para a maioria do partido é trabalhar eleitoralmente, né? É basicamente isso. Tanto Eu não sei, que... Não, pode falar. não, é que você falou do pessoal, eu não sei se vocês lembram do ano da eleição, que tava tudo para sair o Glauber para presidente, né, para candidato à presidência. E aí, gente, foi uma coisa tão bizarra, porque o pessoal tirou de não mandar o Glauber, eu sei porque eu tava no pessoal na época, né, não mandar o Glauber e apoiar o Lula. Só que mesmo assim, vários militantes do PSOL colocaram em público, né, que o queriam o Glauber para presidente. O próprio Glauber se lançou pré-candidato na época, depois de o partido tirar isso. Então é isso que o partido de tendência acaba gerando, né, uma confusão, porque quem está de fora acaba ficando confuso, né, mais confuso ainda, e a linha de ação do partido acaba ficando muito mais ineficiente do que, né, se tivesse se agisse realmente de forma a partir de um centralismo democrático, né, sem permitir esse tipo de dissidência bizarra, né. No final das contas, basicamente, o que unifica esse partido é a sigla e alguns quadros. É isso. Não é a linha política, né? Então, seria basicamente isso. E agora, dando continuidade, os camaradas quiserem também depois falar alguma coisa, é só levantar a mão aqui que eu deixo os camaradas falarem. O centralismo democrático ele é muito representado, na maioria das vezes, pela frase liberdade de crítica e unidade de ação. Os camaradas já devem ter ouvido muito essa frase, né, para resumir o centralismo democrático, né, que é uma frase utilizada por Lenin, né. Só que o que a gente vê na prática não é bem isso, né. O que a gente vê na prática é partidos que restringem essa liberdade de crítica para uma crítica estritamente interna, né? Então, já devem ter ouvido também, isso aí não é para falar fora, é para falar internamente, isso aí era para ser debatido internamente. Então, é muito essa política de burocratizar o partido, no sentido de, por quê? Começa dessa forma, no sentido de, é só estritamente, estritamente não, desculpa, é só internamente essa política, né? Só que forma que ela leva ao final? É de que nenhum militante faça crítica ao partido, de que a crítica ampla e honesta ela seja completamente cesseada no partido. Então a gente tem, por exemplo, quando o Lenin pega o centralismo democrático do PSDR e vê que na parte em que eles falam que nenhum militante deve criticar o Congresso ou ações do partido fora do partido, ele vai definir aquilo como centralismo democrático menchevique, porque é justamente isso, é de burocratizar o partido. E como que você gere uma unidade de ação através nesse centralismo democrático sem uma liberdade de crítica, né? É impossível. Como que o trabalhador, e Lenin vai falar isso, como que o trabalhador vai enxergar uma unidade de ação que não tem liberdade de crítica, que ele não possa opinar, que ele não possa fazer parte da construção daquele partido, que ele não sabe nem como que aquela decisão foi feita, porque aquilo não chegou até ele, né? Então, por exemplo, no antigo PCB, nós sempre tivemos as tribunas de debate, né, pré-congressuais e abertas para militância, né, que é a construção
de diversas áreas, né? É um debate que atinge diversas áreas da nossa sociedade. No último congresso, no 16º, essa tribuna de debate foi só para os delegados, ou seja, só aqueles militantes que foram eleitos para participar do Congresso Nacional puderam escrever e ler as tribunas. A militância, a base, não fazia ideia do que estava acontecendo no partido, não fazia ideia de nenhum debate. Então, qual é a transparência que esse partido tem? É um processo de burocratização que basicamente gera o quê? Um descolamento do partido com a classe trabalhadora. É isso. É um partido secreto, digamos assim, né? E a gente vê a base desse burocratismo, ela se dá por diversos fatores, assim, né? Eu acho que é muito pelo processo revolucionário da União Soviética, que devido às tentativas de contra-revolução, a invasão dos partidos imperialistas na década de 20, a Segunda Guerra, e também o giro à direita pós-Stalin, esse partido ele foi passando por um processo de burocratização que serviu como base para os partidos de hoje, que segue exatamente essa forma de uma crítica interna que, na verdade, não é interna, porque não dispõe de elementos para organizar essa crítica e para fazer com que esses militantes saibam, pelo menos, o que está sendo discutido dentro do partido, né? E só um momento. E o que o centralismo democrático de Lenin ele vai falar, né? Ele fala que o Partido Leninista ele deve se envolver nesse espírito de crítica e dar a todos os seus militantes a liberdade para criticar e construir esse partido assim, em seus determinados níveis, né? E esse processo de aceitar a crítica, de produzir crítica e de fazer uma autocrítica também é um processo de crescimento do partido, de desenvolvimento do partido, de se estreitar os seus laços com a classe trabalhadora, né? E tem uma coisa que é muito utilizada por esses partidos que eu disse, né, que eles burocratizam esse instrumento do centralismo democrático, que é no sentido de, tipo, essa crítica, ela não cabe porque ela vai interromper a unidade de ação do partido, né? Ela vai ferir a unidade de ação do partido. Vocês já devem ter ouvido isso em outros momentos também. Só que a Lenin ele vai definir como a liberdade de crítica ela deve ser feita desde que essa crítica ela não atrapalhe uma unidade de ação bem definida. E o que seria essa unidade de ação bem definida, né? Por exemplo, tivemos um congresso hoje, decidimos que em 2026 nós iremos lançar candidaturas em 2026, né? Nesse período das eleições, não cabe a nenhum militante produzir críticas que propaguem um comportamento abstencionista à classe trabalhadora, né? No sentido de, tipo, não vote, porque a gente decidiu isso em congresso, uma construção coletiva, uma ação bem definida que é participar das eleições, então não cabe isso. Quando que essa crítica caberia? Na discussão para a decisão, né? Tanto anteriormente quanto no momento ali, né, que a decisão foi feita, e pós a ação das eleições, ou seja, chegou 2026, lançamos a candidatura, acabou as eleições, as tribunas de debates elas têm que ser abertas para um processo de crítica, né? Por exemplo, qual foi a crítica que vocês viram com o lançamento da candidatura da Sofia Manzano? Basicamente nenhuma. Se vocês viram alguma crítica em relação à candidatura da Sofia Manzano, né, que é aquilo que foi permitido pós eleições, foi feita por militantes que foram expulsos do partido, né? Basicamente isso. Dentro do partido não tem um processo nem de que seja não uma crítica no sentido de acabar com aquela candidatura, mas no sentido de, tipo, podemos melhorar determinadas situações, determinadas políticas, nosso programa tem que ter isso e aquilo. Você não tem, né? E, então, quando a gente fala de uma crítica que atrapalha a unidade de ação, é muito aberto, né? E cabe a falsas interpretações de que qualquer crítica vai ferir a unidade de ação. Então, se você, por exemplo, falar que o Comitê Central está rasgando resoluções, isso é ferir a unidade de ação? Certo? Você tem uma fração sendo criada no partido que está quebrando resoluções congressuais e você expor isso não é quebrar a unidade de ação. Essa unidade de ação é a falsa unidade de ação.
É uma unidade de ação que não tem firmeza ideológica, que não tem linha política, que não tem nada, né? É basicamente um coleguismo, né? E, enfim, e o que, só para explicar melhor, né, o por que existe essa unidade de ação, né? A unidade de ação, como eu falei na questão dos partidos de tendência, ela serve para dar cabo da Revolução Socialista, né? Ela é um elemento, um instrumento necessário de unificar essas decisões, essas ações, e que dê clareza para o militante, né? Que seja capaz de convencer o militante de que aquela ação é a que cabe naquele momento. Então, ele tem uma certeza daquela ação. Seria basicamente isso. Algum camarada queria falar algo? Se quiserem, camaradas, que a gente está partindo para o último ponto aqui. Show. Vou dar sequência, então, né? E a gente vai para o ponto da polêmica pública e na organização dessa polêmica, né? O que a polêmica pública, ela, como forma de livre discussão, de livre crítica, ela não é só necessária para expor para a classe trabalhadora os debates que estão acontecendo no partido, a linha que o partido tem seguido, as possíveis formações de tendências e frações dentro do partido, mas ela também é necessária para estreitar os laços entre partido e classe trabalhadora, de dar um espaço democrático para que a classe trabalhadora possa criticar e se expressar perante o partido. É basicamente o que acontece com as tribunas de debates democráticas, né? Só que para isso, né, para essa polêmica pública, é necessário um instrumento que organize essa polêmica, que é justamente a imprensa partidária, que está sobre a direção do partido, né? O órgão central vai cuidar disso. E o que seria essa imprensa partidária? O jornal, os boletins, as tribunas de debates. E essa organização ela deve ser ter um filtro democrático e estratégico. Estratégico no sentido de que, será que se a gente publicar isso não vai atrapalhar a gente? A gente não vai se tornar alvo de determinadas situações, né? É que eu não vou entrar em muito detalhe, que a gente está na chamada aberta aqui, não seria legal, né? Mas a gente toma uma atitude, por exemplo, e isso é exposto a público, fica mais fácil, por exemplo, do Estado burguês tentar caçar a gente, sabe? Será que isso cabe aqui? Talvez não, talvez cabe só internamente, para os militantes. Então, essa organização também é estratégica nesse sentido, e democrática no sentido de ouvir, né, as diferentes vozes, né? Não aprovar aquelas críticas que sejam apenas seguindo a linha do partido, né? E também ter um senso de que tem coisa que não deve ser publicada, né, camaradas? Tem nota que não deve ser publicada, no sentido de romper algumas condições, né, de serem, por exemplo, de serem racistas, de serem homofóbicas, enfim, né? E é sempre bom lembrar também que, da mesma forma que a crítica, né, que a polêmica pública ela deve ser livre, a gente também tem que trabalhar sobre uma livre associação, ou seja, você é livre para criticar, mas o partido também é livre para afastar um militante que se aproveita da crítica para propagar concepções antipartido, né? E, para dar um exemplo nosso aqui, as tribunas de debate do nosso 17º Congresso, foi um exemplo de centralismo democrático, e eu acho que representa um passo muito importante em direção ao leninismo e à superação dos velhos costumes do PCB. Isso porque foram tribunas que trouxeram uma gama de debates em diferentes pautas da sociedade brasileira, em diferentes situações, e que, apesar de ter tido alguns erros de organização, de ter passado as tribunas que não deveriam ter passado, e isso não é nem opinião minha, isso foi feito uma autocrítica, o resultado dela é plenamente positivo, né? O salto que a gente teve, o acúmulo teórico que a gente foi para o Congresso devido a essas tribunas, ele é significativo, né? O Congresso ele não é algo que vem da direção para a gente, né? A sua construção ele não é do comitê central, ele é algo que também é construído por essas tribunas, e essas tribunas representam os debates que vão ser feitos no Congresso, né? E é isso, camaradas. Eu acho que acho que seria tudo que eu tinha para falar hoje. Os camaradas que quiserem falar alguma coisa, por favor, não me deixe sozinho, fico à vontade para falar.
Então, o Partido Leninista, ele aceita crítica pública, assim, para fora do partido mesmo. Eu não sabia dessa. Sim, sim. Então, só que, é claro, né? Quando a gente fala de crítica pública, a gente fala de uma crítica organizada, uma polêmica pública, né, no caso, uma polêmica organizada. Então, o partido ele tem que dispor de elementos de organização, né, de instrumentos que organizam essa polêmica. Então, essa crítica pública ela vai ser transmitida pelo jornal, vai ser pelas tribunas de debate, Ah, sim. entendeu? Não vai ser um militante nosso No escrevendo em um Twitter lá, né? site. Tipo, Não, não é isso. entendi. Não é nesse sentido. Eu acho que, ô camarada, acho que se quiser. Ah, não, deixa. Vou falar para interromper a gravação, mas acho que pode deixar. Queria falar só um negócio, né? Talvez pode estar causando uma confusão. Por que alguns militantes do PCB na época do Racha começaram a escrever em locais que não era a imprensa do partido, né? Então começaram a escrever no Opera Mundi, no Lava pra Lavra e por aí vai. O que aconteceu foi a gente já tinha esse processo de burocratização no partido no 16º Congresso, de proibir as tribunas para todo mundo, que já é uma decisão que deveria ser tratada congressualmente, não foi feito de cima para baixo. E o partido ele foi aprovado no 16º Congresso que nós teríamos as tribunas de debate, os boletins internos, e o partido em nenhum momento ele organizou isso. Então a gente não tinha acesso a nada, não tinha como a gente criticar nada assim do partido. Então, por exemplo, teve o nosso secretário de Relações Internacionais, que foi para um congresso que não era para ele ter ido, e se não fosse uma polêmica pública feita em um local que não era do partido, a gente não saberia. Porque o partido viu que aquilo poderia, além de não dispor de elementos internos para essas críticas, ele não fez uma comunicação a todos porque ele entendeu que aquilo poderia ferir a unidade de ação. Entendeu? E que aí já mostra uma leitura completamente errada do leninismo também, né? Uhum. Então, seria basicamente isso. Entendi, valeu. Mais algum camarada? Beleza. Ô Rodolfo, acho que pode fechar, então, a gravação. Vou parar aqui. A sala não, a gravação.